Fala, querido, fala, querida. Estamos nós mais uma vez gravando aqui um outro episódio diferente do quadro Convidado Nada Óbvio. Por isso, hoje nós trouxemos, você viu que eu estou aqui de jaqueta de couro, porque eu sou motociclista também, nós trouxemos um motociclista, mas não é qualquer motociclista. Está com a gente aqui o Piazza. Fala aí, Piazza. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver aqui o que acontece, né? Vamos acelerar hoje. Bora virar o cabo, como o pessoal falava antigamente. Ainda fala muito isso? Virar o cabo? Ainda fala. Torcer o cabo, né? Na minha época o pessoal falava torcer o cabo. Ô Piazza, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje. A gente se conheceu no sábado passado, por intermédio de uma pessoa que permitiu que a cristocidência acontecesse, né? A cristocidência, como a gente sempre brinca, as coincidências de Cristo. Eu fui até um laboratório aqui de Campinas, que fui fazer um check-up, e aí estava com a roupa de motociclismo e a pessoa chegou para mim e falou assim, você é motociclista? Eu também sou. Eu falei, eu também sou. Aí ela falou assim, eu faço parte inclusive de um motoclube. Eu falei, que legal. E ela falou, eu sou do motoclube da Igreja dos Nazarenos. Eu falei, oi? Aí eu falei, puxa, eu preciso conversar com você então, porque... E comecei a explicar para ela um pouquinho o que eu vou explicar aqui para as pessoas e que faz já sentido para você também, né? E aí, mais do que rápido, peguei o telefone do Piazza e falei, Piazza, vamos conversar? Marcamos de nos encontrar num point dos motociclistas aqui de Campinas, no estado de São Paulo. Nos conversamos e aí entra já as primeiras impressões, né? Não sei se você tem isso com outras pessoas também. É interessante que às vezes a gente não conhece as pessoas, os nossos irmãos em Cristo, e nos primeiros contatos você já percebe afinidades com as pessoas, né? Você percebe isso também, às vezes? É interessante. Antigamente falava assim, o santo bateu um com o outro. O santo bateu. É que se falar do santo bateu, o negócio fica meio estranho. Aqui, né? É igual mexer os pauzinhos, né? As pessoas não sabem, mas mexer pauzinho tá ligado com magia também, né? Vamos ficar só no que... Vamos ficar só por aí que é melhor. Piazza, você me contou a sua história e eu achei super legal para a gente poder convidar você aqui, porque havia pontos de conexões tanto com a igreja e com valores que a gente preza dentro da igreja e o motociclismo, como também com o projeto que nós temos que suporta o canal ObvioCast, né? A gente tem um instituto chamado Instituto OPDO, e no Instituto OPDO, em certo momento, a gente vai tentar contato com motociclistas para que a gente possa fazer um barulho na cidade, literalmente, o barulho, para que a gente possa implantar um campo missionário nessas cidades através da educação. E aí, você, no papo que a gente estava tendo lá, você foi falando a tua história, eu falei, cara, vamos conversar? Vamos lá. Me conta primeiro um pouquinho sobre você. Você nasceu aqui em Campinas? Não, eu nasci na cidade de Porto Feliz, eu vim para cá com 1 ano de idade, de colo ainda. Vim num caminhão de pau de arara, vamos se dizer assim, né? Meu pai nasceu lá, toda a família é de lá, e eu vim para cá com essa Porto Feliz ali, indo pela Castelo Branco, né? Isso, lá perto de Itu. Sei. Mas desce por aqui, por Itu, e já chega na Castelo Branco, naquela região. Não. Acessa por ali? Acessa por ali. Tá. E quantos irmãos? Pai, mãe? Eu tenho 2 irmãs. Meu pai já faleceu, tem minha mãe, né? E eu, esposa casada maravilhosamente há 33 anos. Você tem aqui no escudo, está escrito Piazza da Cláudia. Da Cláudia. A Cláudia é a tua dona. É a minha esposa. Também conhecida como sua dona, né? Porque as nossas esposas são as nossas donas. Ela né? que manda. Ela que manda no negócio. Tanto que está escrito Piazza da Cláudia, do tipo assim, você está entendendo já qual é o recado que está já embutido nisso? E você está casado há 32? 33. 33 anos. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. E você me contou, cara, que você recentemente... Foi recente que você foi viajar lá? Você ia para Gramado, se não me engano, e aí foi para Curitiba, acabou parando em Curitiba? Acabamos parando em Curitiba. Eu com uma moto e minha esposa em Barracas, e minha filha com a moto dela e a outra filha junto. Cara, e essa foi sua primeira viagem em família de moto? Foi a primeira viagem em família e uma primeira viagem de longa distância com a minha filha.
Cara, eu comentei com você assim que vocês são mega corajosos, né? Porque eu sou meio preguiçosão. Eu rodo 200 quilômetros, eu tenho que parar, tomar um café, esticar a perna, abastecer a moto, fazer um alongamento, sabe aquela coisa toda? Sei. Porque senão... Isso desde sempre, viu? Você fala assim, você está ficando mais velho, você vai precisando fazer mais paradas. Não, eu sempre fui assim mesmo jovem. Eu nunca fui de fazer loucuras, não. Mas a moto a cada 200 quilômetros, mais ou menos, claro que tem motos que têm autonomia maior, mas você é obrigado a parar. Mas o problema não é a autonomia do tanque, é a autonomia das minhas costas, rapaz. É esse que é o problema. Eu vou te falar, é meio ruim falar isso, gente, e talvez o pessoal das Customs vão ficar até bravo comigo aqui, porque eu vou reconhecer publicamente diante da rede, né? Eu tenho Custom, sou harleiro desde sempre. E como bom harleiro, cara, eu não gosto de BMW, não gosto de Big Trail, né? Mas vamos e convenhamos, né? Aquilo deve ser confortável pra caramba para viajar. É uma nave. Porque todos os amigos que eu tenho próximo, que são inclusive da minha igreja ali, tem 3 Harleys e, sei lá, umas 20 BMWs de 900, 1.200 e tudo mais. E o pessoal faz umas viagens estilingadas assim, longas, primeiro pela autonomia dela e segundo porque pelo conforto. Então eu acho que assim, nunca viajei com uma dessa, talvez com uma dessa eu conseguisse fazer uns 300 quilômetros. Consegue. Pra você ter uma ideia, meu primo um dia me emprestou uma Custom e eu fui com a minha esposa. E a minha moto que eu tenho, né, é uma Lander. Ela virou para mim e falou assim, a Lander nossa é mais confortável do que a Custom do teu primo. Olha aí. E a Custom do meu primo é uma Boulevard 1500. Olha aí. Então olha aí. eu falei, caramba. E minha esposa dorme nela. Ergometria, né? Ergometria, ergonomia. Acho que é ergometria, que você fica com uma forma física... Ergonometria. Acho que é isso. Então é isso. Então, se não for isso, é quase alguma coisa dessa daí, né? É a forma como você se senta nela. Mas assim, o pouco que eu andei numa Big Trail, rodando rápido assim, eu não achei ela muito gostosa, não. Eu sei que é incomparável, porque as propostas são diferentes. Mas eu gosto mais do jeito das Customs. Eu não sei, é questão de hábito também, né? É hábito. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou para mim, e eu estou fazendo agora essa pergunta para que todo mundo saiba, como é que aconteceu a ideia de você montar o motoclube? Primeiro vamos voltar um pouquinho para trás, né? Que acho que eu tô colocando os carros na frente do boi aí. Primeira coisa é o seguinte, você, além de ser presidente do motoclube que você hoje está à frente, você também é um cristão. Na verdade, em primeiro lugar, né? Antes de qualquer coisa, você é um cristão. Conta para mim um pouquinho aí sobre a sua história cristã de uma forma rápida, só para chegar até a criação do motoclube. Tá, a minha conversão foi com 18 anos na Assembleia de Deus e o meu tempo lá findou, assim Deus permitiu, né? Que eu vejo, que eu falo. E aí eu fui para a Igreja do Nazareno, né? E eu morava lá no Jardim São José. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas. E aí eu não tinha nem moto. Então é algo bastante estranho, nada óbvio. Não tinha nem moto. Aí passei num determinado lugar onde eu vi um monte de moto parado e de dentro do ambiente, né, que eu não conseguia enxergar nada lá, porque era uma luz muito forte que tinha, ouvi louvores. E a hora que eu passei ali devagar, Deus falou comigo, entendeu? Aí Deus falou assim, é isso que eu quero na minha igreja. Só que eu estava, nessa época, já congregando na Igreja do Nazareno, ali atrás da maternidade. Você tinha mais ou menos quantos anos? Vou meio que interrompendo você para a gente fazer uma cronometria disso, né? Cronologia. Eu estava com uns 38, quase 40. Então, 38, quase 40, você está com 53. 53. Tá bom, já dá para a gente já medir mais ou menos. Beleza. E aí, eu não tinha nem moto. Tá. Para você ter ideia, eu passei ali, Deus falou comigo. Tá. Eu não tinha nem moto. Mas você já andava de moto, você já tinha andado de moto? Eu trabalhei numa empresa que tinha uma moto que fazia assistência técnica. E eu pegava essa moto para fazer assistência técnica. Mas nunca pensei em ter. Mas tinha pelo menos o CNH para moto, você tinha? Tinha. Tá bom. E aí eu tive CNH de moto por causa dos meus colegas que tinham moto. Eles tinham moto. E eu pegava o bilhete do meu tio para andar. Às vezes pegava do meu colega que deixava sobrando na casa dele lá. E eu entrava, pegava a moto, saía vazado e dava uma volta nela e voltava. Aí brigava, né? Quando chegava com a moto dele. Mas aí depois da minha conversão, nunca mais eu tive moto, nem
passar pela cabeça. Não, foi quando Deus falou para mim. E o que Deus falou para mim? Porque, vamos lá, você faz parte de uma igreja que entende que o Senhor ele conversa com a gente de um modo pessoal. Sim. E existem muitas igrejas reformadas, as igrejas históricas, que elas enxergam isso de uma forma possível, mas não cotidiana. É uma coisa muito distante. Como é que isso foi? É como se a voz de Deus viesse ao seu ouvido, como você tivesse um pensamento forte, uma impressão muito forte? Como é que é isso? Olha, é assim, é confundível. Inconfundível? Não, confundível. Se é ele falando no teu ouvido ou falando na tua cabeça. Tá. Porque vem assim num conjunto, entendeu? E a esposa não ouviu, a esposa estava do meu lado. Estava do seu lado? Estava do meu lado, né? Aí passei devagar e só falei para ela, olha quanta moto. Falei, nossa, tá saindo louvor de lá de dentro, né? Aí foi onde Deus chegou para mim e falou assim, olha, eu quero isso na minha igreja. E eu não tinha nem moto. Eu falei assim, deve ser algum devaneio meu, alguma coisa assim, porque eu não tenho nem moto, né? Então, passou-se anos até eu comprar uma moto. Aí eu morei em outras casas, até que eu fui morar em Cosmópolis, numa chácara, num condomínio de chácara. E aí, lá em Cosmópolis, na época, eles colocaram um pedágio. Ok. Né? Entre Cosmópolis e Campinas. Tá. E aí começou a ficar muito caro para eu trabalhar. E aí eu e minha esposa para a Unicamp trabalhar, né? Aí começou a ficar muito caro. E como a minha esposa tinha que ir num horário e eu ia em outro, né? Porque os nossos horários eram diferentes, e meu sogro estava construindo e eu estava ajudando ele na construção da casa, fui obrigado a comprar uma moto. Questão financeira, falou, não tem como. Não. Vocês dois trabalham na Unicamp, nessa época já trabalhavam? Já. Estavam morando em Cosmópolis. Sim. E aí, por causa da instalação desse pedágio, você falou, tem que comprar uma motoca. Tem que comprar uma moto. Aí depois que eu comprei a moto, eu comprei ela com 29 mil km, né? Essa Lander. E aí eu comecei a trabalhar com ela, né? Aí passou-se uma semana mais ou menos, a voz veio de novo, sabe? Depois que você comprou a moto. Ou seja, depois que eu comprei a moto. Anos antes ele tinha dado para você isto. E posteriormente, muitos anos depois, ele falou, agora você tem a moto. Agora você tem a moto. Foi isso? Exatamente isso? Foi exatamente isso. Falou, tá, agora você tem a moto, o que está te faltando? É o tempo de Deus, né? Não, mas eu acabei falando aqui e acabei te interrompendo. Não. Você, esses anos depois, uma semana depois, você tinha comprado a moto? Comprei a moto, aí Deus chegou para mim e falou assim, você já tem a moto. Tá. Mas, e aí? Eu não sei nada disso, né? De motoclube, nada disso, né? A igreja que você frequentava, qual era na época? Da Igreja do Nazareno. Qual delas? A Central? A Central. Você já estava na Central? Já estava na Central. Havia algum motoclube na Nazareno nessa época? Não. Havia algum motoclube entre alguma das igrejas do Nazareno nessa época? Olha, nessa época, não. Né? Quando Deus falou comigo, não tinha. Não existia. Tanto que eu vim saber, quando eu já comecei a formar o grupo, que em Indaiatuba tinha um pessoal que chama Nas Estradas, que é da Igreja do Nazareno em Indaiatuba. Entendi. E no Canadá tem uma igreja que tem um motoclube lá, né, da Igreja do Nazareno. Fiz contato, mas infelizmente não houve a reciprocidade. Acho que é porque é brasileiro. Não evoluiu. Acabou não evoluiu. É da mesma denominação, só que canadense. E aí eu acabei deixando de lado, né? Não consegui, não fui mais atrás. E comecei a pesquisar sobre o que é motoclube, né? Você nunca tinha feito parte de nenhum motoclube? Nunca, não conhecia nada sobre isso. Nem pensamento. E a tua pesquisa começou a ser feita através do quê? Google? Foi, computador, porque eu trabalho com editoração de imagem na Unicamp. Eu sou fotógrafo lá e trabalho com imagem. E aí minha ferramenta lá é o computador. Aí Deus chegou para mim e falou assim, tá aí na sua frente, computador. Uau. Tipo, o que você está precisando? Pesquisa, de tempo, tá aqui, tá tudo liberado, e aí? Pesquisa, né? Então, aí eu comecei a pesquisar. Aí nas minhas pesquisas que eu fiz, né, eu vi que isso não cabia dentro da igreja. Falou, motoclube não tem nada a ver com a igreja. Motoclube não tem nada a ver com a igreja, né? Eu vou perguntar o porquê, tá? Você sabe que eu vou chegar no porquê, né? Você já quer falar, pode falar. Por que o motoclube não cabe numa igreja? Porque o motoclube,
ele é, perante aos olhos da sociedade, da maioria da sociedade, ele é colocado como algo de bagunça, violência, né? Os caras não têm tempo para nada, é bagunça. Não tem compromisso com nada. Tem um episódio não, que é o nome, cara, que chama Sons da Anarquia. Sons of Anarchy. Filhos da Anarquia, né? Filhos da Anarquia. Isso. Sons of Anarchy. Que esses caras, eles botavam terror. Cara, só por causa disso, pra você ter uma ideia do que Deus pediu para eu fazer, eu assisti essa série inteirinha. Para poder entender qual era a vida disso. Para saber qual que era a vida de motoclube. E né? Você enxerga que aquilo que está lá, grande parte dos motoclubes tem isso? Ou pode ter isso? Tem. Eu vou falar assim que eu acredito que tem sim. Uhum. Na sua maior parte fora do Brasil. Uhum. Né? Não, fora do Brasil, nos Estados Unidos tem muita gangue, né? Então, lá é o reino, vamos dizer assim, dos Sons of Anarchy que passa. É claro que tem muita fantasia, mas o contexto em si é aquilo. Sim. Né? Eles dramatizam mais para poder fazer aquilo vender, né? Vender, óbvio, claro. Né? Mas tem drogas, tem prostituição, tem brigas entre gangues, entre um motoclube contra outro motoclube. Pode haver até, muitas vezes, casos de roubos, pode ter, às vezes, descaminho de peças, de materiais. E é o que acontece dentro da nossa sociedade hoje, né? Acontece dentro do motoclubismo. Tá. Né? Lá fora, principalmente. Tá. Aqui o contexto nosso a nível Brasil, né? Não é tão quão é lá fora, mas existe. Mas eu não vou falar, assim, por uma questão de inteligência, né, e de sobrevivência, eu não vou falar o nome do motoclube, mas tinha um motoclube que diziam até que inclusive tinha envolvimento com umas pegadas pesadas mesmo, assim, de matar pessoas e tudo mais. Né? Tem. Antigamente, existia muita rincha, né, entre motoclubes. Sim. Porque é aquela coisa assim, você fazia parte do motoclube, nossa, aí se saiu, montou outro, e aí você sabe como que é, aí você começa a chamar membros nossos, aí, a sociedade vive de droga, de bebidas, aí o cara passa do limite de bebida, e aí começa a discussão. E nessa discussão, um puxa a faca, ou dá um tiro, ou alguma coisa do gênero. Mas é o que a sociedade é hoje. Eu estou indo por esse caminho porque é muito importante para a gente mostrar a diferença da proposta do Motoclube Nazareno. Nazarenos. Nazarenos. E que é assim, eu vejo muito a intensidade de torcida de futebol. Sabe aquela torcida de futebol? Sim. Parece que assim, são pessoas... Tem muita gente que é formado, o cara tem um bom nível social, ele tem uma vida tranquila durante os dias de semana. Quando chega os finais de semana, o cara ele põe o colete dele e ele faz parte vou usar uma brincadeira, da patota, e parece que o cara vira menino e aí ele simplesmente despiroca, entendeu? Faz umas coisas meio malucas. É assim, existe, como em qualquer lugar. O cara pode fazer isso daí jogando golfe. Mas é que este ambiente é mais propício, né? Chama mais a isso, né? Porque você tem facilidades que são maiores do que você jogar golfe, né? No exemplo que eu estou usando aqui, né? Mas hoje em dia está tendo uma grande mudança. A maioria dos motoclubes hoje está voltando bastante para a área social também. Sim. Mas sempre teve, não teve um braço social muito forte? Teve. É uma das questões do motoclube, né? Sim. É poder ajudar também. Né? É para desmistificar essa coisa do negro, do perigoso, que o motoclube, na verdade, tem isso, né? Ele é algo perigoso, vamos dizer assim. Porque você não pode simplesmente chegar no meio, afrontar qualquer um e sair liso. É que nem um cara do São Paulo entrar no meio da torcida do Corinthians e defamar os caras. Ali mesmo o cara apanha. Então, mas isso inclusive é um dos princípios que eu acho que é legal, eu não acho que é ruim não, que é um princípio não de bando, mas um princípio de fraternidade. Um por todos e todos por um.
Existe esse princípio, né? Tem. Que a gente sente falta, inclusive, de certa forma, né? A gente está sendo desassistido hoje pelo Estado, a gente está sendo desassistido por tudo. Então, quando você encontra isso é interessante. E eu vou fazer até depois um paralelismo disso com a falta desse mesmo sentimento e desse valor na igreja cristã. Não que a gente espera que um irmão brigue com alguém e outros irmãos entrem na briga, né? Briga física para poder... Mas, pelo menos que tivesse esse nível de companheirismo, esse nível de vida na vida, né? De realmente apoiar um ao outro. E o que eu acho interessante aqui, até para todo mundo entender, eu sou motociclista, nunca fiz parte de nenhum motoclube, vou te explicar até o porquê. Eu nunca fui muito reverente, eu sempre fui uma pessoa mais irreverente, eu nunca tive... condições de seguir as hierarquias, de seguir as propostas. Existem motoclubes, a grande maioria que foram me apresentadas, eram aqueles motoclubes assim, que o cara tem que fazer um nível de doação, ele tem que dar a quantidade de tempo, ele tem que doação financeira também para isso, ele tem que, se estiver tendo um evento do motoclube, o cara precisa priorizar o evento do motoclube até a outras coisas. Eu falei, não, isso não faz sentido para mim, por isso acabei não entrando. Porém, do outro lado, eu tenho contato com você, por exemplo, e outras pessoas, e enxergo que todos os motoclubes, independente de qual, são muito bons em muitos aspectos. E esses aspectos é que a gente quer trazer aqui nessa conversa. Claro que, eu vou usar um termo aqui, tranqueira tem em tudo que é lugar. Tranqueira tem em qualquer lugar. Tranqueira tem dentro da igreja. Tem um monte de tranqueira dentro da igreja. Inclusive, eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa, né? Claro que a igreja tem que ter tranqueira, porque você coloca um prédio, cadeiras e tragam os seus problemas aqui. Então, são pessoas com problemas, é isso que está acontecendo. Então, você tem pessoas ali. Eu sou uma tranqueira em muitos aspectos. Eu, sem Cristo, sou uma tranqueira. Então, eu preciso colocar a minha vida totalmente submetida à vontade de Deus para que eu não seja esse tranqueira que quer sempre aflorar na minha vida, né? Porque Paulo fala, miserável é o homem que sou, né? O bem que quero, isso eu não faço. Eu faço sempre o mal que não quero, né? Mas deixa eu evidenciar o seguinte, voltando para a tua história, a gente fez um apêndicezinho sobre os motoclubes e a gente volta um pouquinho para a sua história, que Deus chegou para você, falou que era para você montar um motoclube, falou que você estava com o computador na sua frente, que você tinha tempo para isso, você já tinha comprado a sua moto, e aí? Aí eu vi que não dava, a igreja não aceitaria. Não? Porque é aquilo que eu falei para você, por causa disso, Sim. né? Por causa da desordem. Só que a direção, né, o pastor na época, né, o que é o pastor Aguiar, vou falar o nome dele, que é um homem fantástico, de visão fantástica, e ele falou, meu irmão, põe para andar, vamos ver o que acontece, né? E aí a gente... Só que aquele negócio, né, como você sabe que você tem aquele lado negro, né, da situação, da força, né? A gente sempre foi caminhando. E a igreja foi olhando. Vocês já tinham alguns motociclistas dentro da igreja? Na nossa igreja tinha muito motociclista. Porque você está na Central. A Central tem muita gente, é verdade. Tem muita gente. Você foi abordando essas pessoas para tentar fui formar? Abordando. Aí eu abordei um irmão, abordei mais um irmão, a gente tinha 3, começamos a discutir mais a fundo sobre isso, né? Como formatar mesmo. Como formatar. Aí a gente montou um estatuto, que a maioria dos motoclubes hoje tem um estatuto como via de regra, que é que nem você tem a Bíblia para você conduzir a sua vida. Nós temos o estatuto, que ela é para conduzir da melhor forma o motoclube, baseado nas condições da Bíblia, o nosso. Né? O Motoclube Nazarenos. Ele faz um paralelismo direto com as Escrituras. Tá. Tanto que quando a gente apresentou isso para a direção, né, o advogado da igreja, tudo, ele falou que é muito semelhante ao da igreja do Nazareno. Olha que legal. Então, a gente não está assim totalmente fora, né? E aí existem algumas regras que a gente tem, mas isso é para tentar manter uma boa ordem, né, no grupo, para que a pessoa não se desgarre daquilo. Até porque se você
constituiu um organismo, né, por CNPJ, uma associação, você precisa ter uma instrumentalização para que você possa rodar essa associação. Né? Então, por exemplo, se você não colocar ali uma frequência mínima, se você não colocar algumas contrapartidas também pelo lado tanto do motoclube como o lado também da pessoa que é associada, como é que isso funciona? Né? Não faz sentido algum, né? Que nem você falou assim, do motoclube que exige participação, que tem mensalidade, tem motoclubes que tem mensalidade. E às vezes alta, não é baixa. Não, às vezes é alta. E aí, por quê? É como se fosse realmente uma empresa. Tem os seus... Tem custos, que pagar, né? tem custos para ser pago. Você tem site, você tem... alguns têm sede própria, não sei se é o caso de vocês já. Não, a gente está na igreja. Sim, nós somos baseados dentro da igreja do Nazareno. O que é interessante, né? Porque, assim, inclusive, isto mostra o nível de respeito que as pessoas acabam tendo diante de estar dentro da igreja. Né? Se você está incubado na igreja, é uma coisa. Se você é um motoclube da igreja e você tem uma sede própria, tem ônus e bônus. Vamos falar sobre os ônus, os problemas disso daí. É que você, assim, começa a ter pessoas que muitas vezes não faz parte da igreja com comportamentos que não são parte da igreja. E se o cara está dentro da igreja, o bom senso diz pro cara que não, né? Então, isso daí é a pegada nossa. Uhum. Porque assim, não sei se você já aconteceu isso com você, de você convidar uma pessoa para ir na igreja e a pessoa às vezes até fala, não, vamos ver, e nunca vai. Sim. Entendeu? Acontece muitas vezes isso. E aí, com o motoclubismo, você chama a pessoa para passear. Uhum. Que é uma coisa que o cara quer fazer e fora do horário de trabalho, é um horário gostoso. Não, vou sim. Vamos rodar um pouco. Aí o cara sai e vê o ambiente nosso, que é um ambiente familiar, um ambiente saudável, onde o pessoal não bebe, não abusa de velocidade, não abusa de bebida, não existe essas coisas no nosso meio, principalmente quando a gente sai. Aí o bebê é cada um, que é problema de cada um, não é o meu, entendeu? Então, essa pessoa ela acaba vendo que é um ambiente saudável. E aí ele vai uma vez, vai duas, ele fala assim, cara, como que eu faço para participar desse motoclube? Você tem que estar no nosso meio. Eu que não sou cristão, que fui convidado por você no trabalho da Unicamp para poder rodar de moto, eu quero me interessar para fazer parte do motoclube, eu tenho que necessariamente me tornar membro da Nazareno. É isso? Não. O que eu preciso fazer? A nossa identidade, o que é? É você estar participando. Participando do motoclube? Do motoclube. Tá bom. Só que o que acontece? Toda quarta-feira a gente tem reunião. Certo. A gente tem um encontro, é chamado de encontro. Ok. Não é reunião, é um encontro. E aí o que faz? Nesse encontro, a gente tem um momento que a gente fala sobre motoclube, sobre como se comportar na estrada, aonde que a gente vai passear, passa a agenda, fala um pouquinho de motoclubismo, vai ensinando as pessoas. E depois a gente tem uma parte onde o pastor que faz parte do motoclube, ele entrega uma palavra. Tem um pastor que faz parte, anda de moto junto? Anda de moto. Que legal. Ele anda de moto junto com a gente. E aí, nesse momento, ele faz a área ministerial da igreja. Ele traz a palavra, ele traz uma palavra. Uma palavra que fala com aquele público ali, né? Que é personalizado para o entendimento daquelas pessoas. Entendeu? E aí ele fala, o que acontece? Essa pessoa que não vai na igreja, por ele ir no motoclube, ele acaba escutando a palavra. Sim. Né? E a fé vem por onde? Pelo ouvir. E quem faz você aceitar a Cristo ou não, quem que faz? O próprio Espírito Santo de Deus, né? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí o motoclube, o que ele simplesmente faz? É convidar o rapaz para andar de moto com a gente. É uma ferramenta que traz pessoas que são motociclistas para um ambiente que ele gosta, que tira ele do risco daqueles tipos de ambientes que a gente acabou de falar, infelizmente ainda alguns motoclubes têm, e que põe o camarada dentro de um ambiente agradável e que possibilita ele ouvir uma palavra, que possibilita, não obriga, mas possibilita ele a tomar uma decisão de vida que pode mudar ou não a eternidade dele. Sim. É isso? É isso. Não, eu acho muito rico, eu acho muito legal. E assim, eu quero saber o quão desafiador isso é. Porque, vamos lá, eu sou de um outro motoclube, tem vários motoclubes, né? Mas eu sou de um outro motoclube, por exemplo, que tem uma ave, tá?
E aí, como é que eu enxergo você? Eu te enxergo como um irmão de estrada? Eu enxergo você como um cara babaca? Como é que funciona isso? Com você, sendo quem você é? Desde que você não tenha, como alguns motoclubes têm, às vezes tem rincha um com outro motoclube, é conhecido como irmão da estrada. Tranquilo na paz. Tranquilo na Sem paz. problema. Você parou para, por exemplo, você está indo para a rota das uvas, aí, das frutas, parou em algum lugar que tenha um outro bonde com outro pessoal, todo mundo se cumprimenta. Se cumprimenta, tudo no maior respeito. Ainda que os caras, vou fazer português, falar o português claro, ainda que os caras sejam do outro lado, do lado extremo do contrário a nós, está tudo bem, os caras... Tudo bem, tá, tudo bem. Tanto que assim, se de repente a gente tem na estrada que a gente está indo, tem um cara que é coletado, um motociclista, um motoclubista, que ele é coletado. O que é coletado? Está de colete? Está de colete. Ok. É porque nem todo mundo sabe disso daí, a gente até tinha falado um pouco antes. Coletado parece que eu estou coletando alguém, né? Não, está de colete. Colete. De um outro motoclube. De um outro motoclube. Tá bom. Identificado, tudo bonitinho. Escuro, certinho. E aí a gente vê que ele está parando na estrada por quebra de moto, a gente já tem uma pessoa que... Dentro do nosso motoclube, a gente não para o comboio ali na beira da estrada porque é proibido. Sim. Então, segurança. Segurança e proibido por lei. Isso. Né? Aí o que a gente faz? Um sai e vê o que ele precisa. Vai parar e, se for o caso, vai dar prestar algum tipo de atendimento. Isso acontece dos outros também para com você? Isso daí é chamado no nosso meio de código biker. Código biker. Não existe escrito em lugar nenhum. Tá, mas é um código de ética. De ética, isso. Tem um outro ali. Mas se o motociclista está parado e não tem um colete, aí muda um pouco. Então, hoje em dia é complicado. Principalmente segurança. Segurança. Tá. Mas há essa possibilidade, desde que a gente veja que não aconteça nada. Mas geralmente sempre para 2, 3 juntos. Que é para poder ver se realmente não envolve nenhum risco. Com isso, a pessoa vê que você parou, deu assistência e fala, pô, fui bem atendido, os caras é legal, vou andar e tal e tal. E aí ele começa a ver a gente com outros olhos. E às vezes enganja no nosso motoclube. Ô Piazza, você, quando ouviu a voz de Deus te instruindo para fazer todas essas coisas, você sabia o que ele queria exatamente ou você foi entendendo ao longo do tempo? É aí que tá, né? Deus, ele não fala para você assim, você vai aceitar aqui e vai acontecer isso. Ele só fala, sai do meio do teu povo e do meio da tua parentela para a terra que te mostrarei. É assim que ele funciona, né? E aí, como você vai fazer para chegar nessa terra? Ele vai mostrando passo a passo. O percurso, as pedras que vai ter no meio do caminho, tudo isso aí você vai vivendo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Você sabe que o que você está falando tem uma conexão total com a vida de todos nós, né? Mas principalmente com o nosso momento agora, que a gente está com um instituto novo. A gente começou no dia 17 de junho e assim, a gente está vendo movimentos acontecendo que são as cristocidências. O Senhor colocando as pessoas certas nas horas certas e no momento exato, né? Assim, e uma coisa que eu tenho falado para todas as pessoas que estão próximas de mim é Deus não tem pressa. Ele não tem a menor pressa. Não. Ele tem o controle sobre tudo. Ele é o alfa e o ômega. Está tudo na mão dele. Né? A gente tem ansiedades, está tudo na mão dele. Você, nesse teu trabalho de... Eu não sei nem se a palavra é trabalho, né? Porque é tanto prazer que você tem nessas coisas aí. Se bem que a gente pode trabalhar também tendo prazer, né? Você trabalha com o teu negócio envolvido, onde você ganha o teu dinheiro, é lá na Unicamp, onde você trabalha como... Lá sou fotógrafo científico. Fotógrafo científico. Que faz o quê mesmo? Eu trabalho com fotografias de peças humanas, célula do corpo humano. Ligado toda a parte da... Ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa. Beleza. E aí, a tua vida secular, fora do ambiente da Unicamp, você está ligado com a igreja, onde você serve a Cristo ali na igreja, e você também preside esse trabalho do Motoclube Nazareno. Sim. O seu tempo destinado para isso daí é só às quartas-feiras ou você tem mais tempo do que as quartas-feiras? Eu acho que vai chover, pelo jeito. Pelo jeito vai. Vai chover. Bom, esse trabalho que Deus me pediu para fazer, ele fica em minha mente 24 horas. Tá, você pensa o tempo todo nele? Praticamente. Tá. Até porque você gosta muito, né? Gosto muito. Você tinha comentado comigo, fora dos microfones, naquele bate-papo que a gente teve, que o seu hobby é motociclismo. Isso. Tá. Meu hobby é motociclismo.
por conta desse trabalho. Eu estou falando isso, parece meio óbvio, tá? Mas assim, não é tão óbvio, porque eu tenho como hobby motociclismo, mas o meu principal hobby é pescaria esportiva. Por isso que eu estou falando isso, tá? Porque senão o camarada fala, pô, o cara é presidente de um motoclube, vai ser qual hobby? Não, ele poderia ter outro hobby. Eu tenho o principal hobby, a motocicleta, a motociclismo, né? O motociclismo, o motoclube. E o meu segundo é a pescaria. Então é o contrário. Você sou eu, o inverso. O inverso. Entendi. Que bom. Vai dar certo, então, essa nossa conversa. E aí, eu sei que nessa luta, a gente sempre tem luta, né? Uhum. A gente sofre acidente. Eu sofri acidente, quase um acidente, morri. Né? E minha moto estava desmontada. Quando você estava no passeio com o bonde? Eu estava acompanhando os irmãos que nós estávamos indo para Jacareí num motoculto. Quantas pessoas estavam com você? Tinha 8 motos. Eu estou te fazendo todas essas perguntas porque alguém que está nos assistindo aqui, muitos deles não são motociclistas, fala, tá vendo como moto é perigosa? Moto é muito perigosa, o cara caiu. E aí? É perigoso, né? É sabido que o motoclube, a moto em si, ela é perigosa. Uhum. Mas a satisfação de liberdade, de você sentir o vento na cara, de você sentir o cheiro, de você sentir o frio, sentir o calor, entendeu? De você não estar preso dentro... Sentir vida, né? Você não está dentro do aquário, né? Não está. E aí, você dentro do carro, quem está dirigindo, ele presta muita atenção na estrada. O motociclista, ele olha para a estrada. Ele não tira a atenção da estrada. Só que todos os fatores do resto, você vê tudo. Isso é interessante. Até um dia desses eu conversava com alguém sobre radares de estrada. Eu estava falando assim, cara, é muito difícil se você estiver rodando um pouquinho só acima da velocidade, não muito acima da velocidade, que você seja pego em radares. Porque a gente enxerga dentro do lugar, a gente enxerga muito longe os radares. Né? Diferente de um carro. No carro você não consegue enxergar, né? Não. A tua vista é muito mais ampla, né? Você está vendo pelo menos 180 graus, né? E ali é fantástico, é isso que te move, é viciante. Acho que deve Mas ser uma perigoso. Não vou falar para você que não é. É isso. Porque eu sofri um acidente, né? Pode-se dizer que eu sou um DCP, não sei como é que chama, quando a pessoa tem a deficiência física para dirigir. Não, tem PCD. PCD. Isso. Por que PCD? Mas você não perdeu alguma Eu perdi, eu não tenho, minha mão não fecha. Ah, é verdade? Isso teve consequência? Eu fecho assim. Né? Eu consigo fechar assim, mas os dedos não dobram. Isso não te atrapalhou agora para embrear? Não. Não? Você não pegou a motoca depois, pegou? Peguei. E tá tranquilo? Depois que eu sofri o acidente, eu já estava assim, melhor. Eu fui buscar minha filha na faculdade e ela estava de moto. E eu fui levar o capacete para outra filha que estava... E aí eu fui... Quando eu cheguei lá, eu vi ela montando a moto, minha filha ficou olhando. Foi, pai? Eu falei, deixa eu ir na sua moto. Tá no sangue, né? Não adianta, né? Aí ela estuda lá no Mackenzie. Quando eu cheguei no Taquaral, porque eu moro no Flamboyant, quando eu cheguei na Lagoa do Taquaral, eu estava chorando em prantos. Sério? Sério. Porque é uma alegria muito grande, sabe? Só quem sabe o tempo quem anda de moto, que nem a gente anda, quando você sofre um acidente, fica muito tempo parado, você não sabe nem se você vai subir na moto. Sim. É o trauma que fica, né? E você é uma pessoa que percebe-se que Deus trata com carinho porque você também se relaciona com Deus de uma forma carinhosa, né? Ou seja, quando eu falo sobre carinho, é no sentido de nós nos submetermos a Deus e Deus nos atender, né? Não porque Ele tenha que retribuir, não porque Ele tem obrigação alguma, mas Ele nos dá. Tanto que estou fazendo só esse preâmbulo aqui, esse início, para dizer que, inclusive, a sua moto, ela engordou, né? Estou sabendo que já não é, mas essa Lander que ele falava já engordou, já não é, parece que comeu adubo e já não é mais tão pequena assim, já... tudo bem, a gente vai rodar juntos já. Deixa eu te fazer agora uma pergunta importante. Não que as outras não fossem, mas essa é muito importante. Quais valores você enxerga no motociclismo, no motoclube, que são valores que você consegue perceber que eles deveriam estar na igreja de uma forma muito mais clara? A igualdade. Né? Explica o que você quer dizer com isso. A igualdade é assim, você é um juiz
mas dentro do motoclube você é um motociclista. Ponto. Independente se você, de qual moto, cilindragem que você está. Não importa. Você é um pedreiro, trabalhador, pedreiro. Você tem uma moto, dentro do motoclube você é um motoclubista. E é tratado exatamente igual. Entendeu? Então, na linha ministerial existe aquela coisa do pastor estar tratando daquelas pessoas que estão mais doentes. E aí não importa se ele é um juiz ou não. Vai ser assistido da mesma forma. Né? Então, a gente cuida dessas pessoas. Então você vê que existe um paralelismo entre o motoclubismo e a igreja. Ou deveria existir nos dois. Deveria existir. A igualdade. Inclusive, o símbolo também da maioria dos motoclubes é uma caveira, porque a caveira, quando se tira toda a carne, tudo é igual. Independente se o cara foi ou deixou de ser, se ele é branco ou se ele é preto, amarelo, vermelho, mulher ou homem. Isso daí é o que é cultivado. Sim. Né? E, na verdade, é o que se prega, né? Para a gente poder estar se alinhando um pouco melhor. Mas a caveira ela é algo perigoso. Sim. Né? Tem uma ligação com algumas coisas. Tem a ligação com alguma coisa perigosa. Até o cultismo também, né? Tem um pouco. Então, mas a princípio a gente fala que ela que se tem a mesma semelhança. Isso independente da cor da pele. Né? Na hora que você tirou toda a capa, toda a carne, interna, o osso que é igual. Todo mundo igual. Que outros valores? Fraternidade? Tem a fraternidade, né? Tem o respeito. Vamos num por um. Fraternidade em que aspecto? Fraternidade de tipo, você é meu irmão mesmo e eu vou te ajudar. É isso? Que nem, para você ter ideia, a gente tem membros lá do motoclube que ele teve problemas porque ele perdeu o emprego, o motoclube auxiliou no pagamento de luz, água, cesta básica, até que ele pudesse se restabelecer. Ele teve a quebra da moto, um irmão teve a quebra da moto, a gente foi lá, restaurou a moto dele, porque ele não tinha dinheiro para ele poder estar andando junto com a gente. E isso tudo dentro da área social. Isso é muito fraterno. E aí a gente pratica isso dentro do nosso meio. Primeiro a gente tenta cuidar dos que são dentro os domésticos. Dentro de casa. Né? Então a gente cuida porque se ali dentro tiver bem cuidado, fora todo mundo sente que ali dentro está cuidado. Sim. Que nem a gente teve um irmão que ele era um professor na escola de Matão, ele foi alvejado por munição, ele foi morto, né? Lá. Uau! E o irmão do motociclismo e era de Cristo também, irmão em Cristo também? Eram as duas coisas? Pertencia à igreja e ao motoclube. Ele chegou ao motoclube, chegou à igreja, aceitou, desceu as águas, foi batizado tudo, por causa do motoclube. Puxa, que interessante. E isso torna a história, que é muito triste, muito leve pelo aspecto eterno. A ferramenta que Deus usou para trazer essa pessoa até Cristo foi o motoclube. É isso mesmo. E aí o que aconteceu? Com a morte dele, a gente deu toda assistência, a gente trouxe a família a viúva, mas junto à direção da igreja, que também deu um apoio para ela. Ela, tanto no aspecto financeiro como no acolhimento. Isso, como no acolhimento. No enterro dele, a gente foi muito bem parabenizado. A gente era visto dentro da igreja de uma certa forma, né? Só que com essa atitude, com essa tragédia que aconteceu, os membros da igreja viram quem era o motoclube. Isso. Então, hoje eles veem a gente de colete, eles cumprimentam, eles olham você com outro olhar. Você pode me dizer, então, que em certo momento, apesar da aceitação da liderança em permitir tudo isso, quando você entrava na igreja, vocês eram como se fosse um bode na sala? Ou seja, as pessoas olhavam para você e falavam, opa, quem que é esse camarada? Teve já isso? Até que chegasse a esse ponto que hoje vocês são honrados? Sim, teve um irmão que falou que isso não devia de ser a igreja, não devia de aceitar, não. Entendi. Entendeu? Tem muitos pensamentos diferentes, né? E tudo bem, né? A gente, quando você recebe uma visão de Deus, você não questiona muito as pessoas, né? Você simplesmente fala, cara, importa mais obedecer a você ou a Deus, né? Vamos servir a Deus, né? Os apóstolos de Cristo. Tinha aquele que cortava a orelha de um e o outro que abraçava, tratava com amor. Um arrancava dinheiro do outro e Jesus estava com o camarada ali do lado. Sim.
Então, o corpo de Cristo, Sim. ele é diferente. Sim, e tudo bem. E assim, mesmo quando você... No meio da igreja, eu estou falando da igreja, não do corpo de Cristo, tá? Entendamos que existem duas coisas, a igreja institucional, a instituição, e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está dentro da igreja institucional. E tem um monte de raposa, tem um monte de lobo, tem um monte de coisa dentro de nós. Ok. E eles podem até se converter, né? E assim, e muitas vezes me perguntam assim, mas por que o Senhor permite que essas pessoas existam dentro da sua igreja institucional? Digo, porque são as pessoas que estão afinando a gente, que estão refinando a gente. É através de ferro que o ferro se afia. É assim que funciona. A gente lá tem um irmão que ele fazia parte de como que eu posso falar? Espiritismo. Sim. Tá? Houve a conversão dele, né, andando com a gente, houve a conversão, ele desceu as águas, foi batizado e, consequentemente a isso, vai acontecer agora o batismo dos filhos. Olha, a família inteira está sendo conduzida a Cristo. A família dele está indo para Cristo isso é através fantástico, de um trabalho isso desse. É fantástico. E ele desceu as águas com o colete do motoclube. Ele pediu para descer as águas com o colete do motoclube, porque aquilo significou tanto para ele que ele queria testemunhar para as pessoas. Né? Isso é interessante. Porque o que eu acho que é interessante em tudo isso que a gente está falando aqui? Você está falando, e ainda vai continuar falando, sobre os valores que você percebe que tem na irmandade, na fraternidade do motoclube, e que são importantes que elas também existam na igreja. Só que você, é muito legal, porque você trouxe para a gente o hobby, o prazer do hobby, o perigo do hobby. Você mostrou que se você entrar no motoclube A, você tem um comportamento das pessoas que estão ali. Se você entrar no B, você tem um outro comportamento. Se entrar no C, você vai ter o outro. Tem gente boa em tudo. E você entende que ao ter um motoclube que está incubado numa igreja, que as reuniões acontecem ali, você acaba propondo para essas pessoas que elas entendam a proposta da eternidade e que mesmo que elas não aceitem a proposta da eternidade, elas entendam o porquê há o comportamento fora daquele lugar, quando está rodando, quando está na estrada, quando está viajando, por que aquele comportamento é o comportamento que está sendo proposto. Isso é excelente. Mas mais do que tudo isso, você começa a colocar alguns valores que todo mundo quer. Quem não quer fazer parte de um grupo, ser aceito por um grupo? Quem não quer ser ajudado e poder ajudar? Quem é que não quer ser respeitado e ser tratado de igual para igual? Isso são valores importantíssimos. E aí você estava falando, você falou sobre igualdade, você falou sobre fraternidade, você falou sobre o que? A amizade? Tem a irmandade. Irmandade? O que vem a ser nesse caso? É o cuidado de um com o outro. É que nem você tem um cuidado com o seu irmão, né? É o fator de você, da união em si, né? Você como família, você sente a dor do outro, você ajuda ele da melhor forma possível, apesar que hoje o ser humano, ele não conta assim, eu estou passando por esse problema, eu estou assim, mas às vezes ele abre para né, que ele tenha confiança, aí essa pessoa chega... Procura uma pessoa que possa conectar. Porque a gente tem a nossa área social. E aí a pessoa leva fulano, a dificuldade para outro. Dificuldade. Fulano está precisando disso. Aí a gente trabalha. Ô Piazza, no nosso bate-papo de sábado, eu comentei um negócio com você que eu quero trazer para cá. Como homens, principalmente da nossa geração, 1970, 71, 72, até 80, 90, pode até chegar a 90, tá? Nós éramos instruídos de uma forma que a gente não abria o nosso coração uns para os outros. A gente não abria os problemas que a gente estava. Mesmo que a gente pertencesse às igrejas, mesmo que tivesse discipuladores, mesmo que tivesse pessoas de grupos pequenos, a gente não abria. E quando você fala de um ambiente como esse, você está falando de poder pegar uma estrada e você espairecer a cabeça, e a hora que você parar para tomar um refrigerante e sentar do lado de uma pessoa, você tem a possibilidade de se abrir de um jeito informal. Coisa que nós não conseguimos isso dentro das nossas igrejas muitas vezes, porque você não tem esse ambiente preparado, oportuno para isso.
Você vai ali para consumir o que está sendo proposto. Você está ali para servir. Mas você não tem esse ambiente onde você tem um passarinho cantando, onde tem uma musiquinha rolando no fundo agradável, que você está cansadinho por causa de ter rodado com a estrada, e o seu parceiro do lado, o sol, toda aquela, sabe, o cenário montado para você falar, cara, estou tendo um pouco de problema aí no meu trabalho, com umas propostas que estão acontecendo aí, eu não sei o que eu faço. E aí começa a conversa. Isto você enxerga acontecendo no dia a dia do motoclube? Enxerga. Eu como faço parte da liderança, eu procuro conhecer todo mundo que está lá. E às vezes eu sei, só pelo olhar da pessoa, a atitude que ela está tomando, se está tendo algum problema ou não. A gente fala, e aí, tá tudo bem? É meio que um pastoreio? Eu sei que o pastoreio é uma pegada a outra, mas todos nós somos pastores, devemos ser pastores. Então, é que nem você com o seu irmão da sua casa. Sim. Se o seu irmão está lá meio amuado, tá assim, você fala, o que houve? Sim. Você dá uma olhada pro cara e fala, o que aconteceu com você? Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, que eu tô vendo que você não tá tudo bem. Só queria saber o que houve. Eu não tô perguntando, eu tô perguntando só para poder começar o papo, porque eu tô vendo que tem uma coisa que não tá rolando. Só que o fato de você sair do ambiente que você tá, né? Muda tudo, né? Muda tudo o contexto. Sim. Então, às vezes você está dentro da igreja, só que aqui tudo que vem acontecendo na sua vida, você está lá junto da igreja, você está lá. E aí aquele negócio está pesado, bate até lá dentro de você. Só que a hora que você está numa moto, é tremendo. É maravilhoso, né? Porque, cara, você põe o capacete e você sai, você vai conversando com você mesmo e Deus vai falando com você e vai te abrindo os caminhos, vai te dando a percepção. Cara, eu vou te falar uma coisa que você vai entender claramente, mas a maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui, que não são motociclistas, não vão entender. Eu ponho o capacete e começo a orar, cara. Às vezes eu ando quilômetros, vou na minha mãe, que tem 136 quilômetros daqui, ela mora em Porto Ferreira. Um beijo, mãe, te amo, tenho 88 anos de idade. Cara, eu vou orando daqui até lá. Entendeu? Assim, assim, talvez as pessoas até vão ficar bravas comigo, porque a minha esposa vai falar, que absurdo de responsabilidade. Cara, às vezes quando eu vejo, eu já estou chegando em Araras, quando eu vejo, eu já passei, já estou chegando em Pirassununga. É um negócio que você vai, né? Você vai no automático total e vamos que vamos, né? Cara, mas isso que é satisfatório. É maravilhoso. Uma vez, a gente dentro do motoculto, então... Motoculto é o nome? Motoculto, é. Barato, eu gostei. Porque a gente faz um culto e é muito motociclista. Né? Mas isso acontece na igreja ou fora? Outro lugar? Acontece a maioria entre os motoclubes vão dentro de uma igreja e a gente faz um motoclube. Então, peraí, não entendi. Existe, vamos lá, existe um motoclube, o número 1, motoclube 1. Existe um motoclube 2. Se ele sendo cristão, às vezes ele faz um culto para reunir motociclistas, motoclubes. Aí esse motoclube 2 vai lá também. Tá, mas esses motoclubes são obrigatoriamente cristãos ou são motoclubes que têm cristãos que se reúnem? Pode ter cristão. As duas coisas? Pode ter, entendeu? Porque o convite você faz é aberto. É que nem na igreja. Você convida a sociedade inteira para ir. Beleza. Alguns vão, outros não. Tá, mas assim, por exemplo, dentro do... É que os nomes que me ocorrem sempre na mente são sempre os nomes mais fortes. Então eu não quero utilizar esses nomes. Vamos dizer, o Motoclube dos Ronis, criei um motoclube agora, que eu tenho lá 1.000 membros, só que 50 são cristãos. E muitas vezes os caras estão tendo um subgrupo dentro do motoclube e está tudo bem, os caras estão aceitando isso. Esses caras se unem com você, com outros caras e vão para uma igreja. É isso que está me dizendo? Beleza, ok. E essa igreja, o pastor já sabe que lá vai acontecer o motoculto. Entendeu? Então ele abre as portas, que já é uma igreja de um membro que faz parte do motoclube, que nem se for na igreja do Nazareno, a gente vai promover o culto do motoclube Nazarenos lá e a pessoa vai. Entendi. Na quarta-feira, geralmente. Esse é o encontro. O encontro de vocês é na quarta. Esse motoculto é outra data. É outra coisa. Beleza. Né? Então, aí o que acontece? Vai outros motociclistas, motoclubistas, né, para esse local e a gente faz um culto lá. Culto normal, como se fosse uma igreja normal. Culto mesmo. Só que é cheio de motociclista. Né? E a gente põe os capacetes na frente do púlpito e fazemos uma oração. Teve gente que perguntou para mim, mas por que vai... Isso aí abençoar capacete, isso aí não tem nada a ver com isso, aí já é outra situação. Falei, não, o capacete para o motoclubista, né, para o motoclube proteção, cristão, segurança dele. além de ele ser uma proteção e segurança, é o local onde Deus fala com a gente. Né? É ali, põe na cabeça, né? Então, porque muitos dos problemas, e isso até dentro do motoclubismo, tem gente que fala
que ele já ouvi diversos... Eu com problema na empresa, peguei a moto, saí para andar, resolvi o problema. Não, isso não tem dúvida. Mas isso não só com a moto, né? O pessoal fala muito sobre hobby, né? Você fazer isso daí, que é uma forma de você higienizar a sua mente, né? E nesses motocultos, eles acontecem... pode acontecer, por exemplo, como aconteceu contigo. Você estava indo para o motoculto quando você caiu. Quando eu caí. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso. Entendi. E deixa eu te fazer outra pergunta. Só gosto de fazer pergunta, mas o negócio é fazer pergunta. Fica à vontade. Entrevista, né, cara? Entrevista não dá para fazer. Você tem que ser com pergunta. Marcha, né? Mete marcha. Tem um colega meu que fala, mete marcha. Você enxerga outros motoclubes cristãos em Campinas? A gente tem alguns? Outros? Tem vários. Tá, e esses vários, eles são pertencentes a outras igrejas também ou não? Tem motoclubes que não. Tá. Eles são... Interdenominacionais. Tá, aceita qualquer um e aí os eventos são feitos em cada um em uma igreja que ela quer Mesma aceita. proposta. Mesma proposta. Tá, e existe, por exemplo, batistas, presbiterianos que tem motoclubes da Batista, dos presbiterianos, você sabe? Você tem conhecimento disso? Tem. Mas com nomes, assim, tipo, motoclube presbiteriano, motoclube batista, como aconteceu no caso dos nazarenos? Não. Porque é muito incomum, né, encontrar o nome da igreja num... Mas é aquele negócio, a gente vai, no meu caso, é o que Deus pediu. Não, é que no seu caso, você queria que a sua igreja, ele falou, eu quero isso na minha igreja. Então, na verdade, não foi você que fez isso, você propôs isso. Você foi o mensageiro de Deus para chegar diante do pastor líder de vocês e falar, olha, o senhor quer uma igreja, aqui dentro da igreja, com o nome da igreja, para a igreja. Então é diferente o negócio. Tanto que a gente rodou muito tempo até que a gente pudesse ser considerado um ministério da igreja. Entendi. Entendeu? Até para a Guiar Vassoura, para colocar vocês à prova até, né? Para ver se realmente o propósito de vocês era esse que vocês diziam que ia ser feito. E aí eu fiquei sabendo que lá dentro mesmo tentaram montar 3 vezes. Antes de você? Antes de mim. Ou seja, o Senhor colocou no tempo certo, né? É aquele assim, você pode colocar a Sara para falar, é de Sara que vai sair o filho, é dela que vai sair, não é? Não adianta colocar aí outra, não, Agar, não adianta colocar. Tá, deixa eu fazer um paralelismo agora do que te trouxe aqui para o que a gente está propondo. Para você que está vendo a gente aqui, talvez não saiba, mas a gente tem um instituto que chama-se OPDO, Instituto Social de Suporte Cristão e Fomento à Educação Plural e Democrática. Nome bonito para chuchu, para dizer que nós vamos apoiar a igreja e que nós vamos, igrejas cristãs, e que nós vamos utilizar pessoas de cosmovisão cristã, principalmente que sejam cristãs frequentadoras das suas igrejas, para que se unam a nós como voluntário para dar aulas para crianças a partir de 11 anos de idade, que são então pré-adolescentes, adolescentes e jovens, dentro de escolas públicas. E como a gente sabe que muitas escolas públicas não vão aceitar que nós façamos isso sistematicamente por questões políticas e ideológicas, nós vamos procurar algumas outras igrejas que são próximas ali àquela comunidade que está do lado daquele colégio, e nós vamos tentar pedir para que essas igrejas elas incubem as aulas que os nossos voluntários vão dar para as mesmas pessoas que estão naquelas escolas. E os valores que a gente vai propor ali são valores ligados a propósito de vida, são valores ligados à ética, moral, à civilidade, e também vão trabalhar com a questão profissionalizante. E depois da profissionalizante, a gente vai tentar fazer com que as pessoas que participem de todo esse módulo, eles também tenham um currículo diferenciado para que possam fazer parte de bancos de candidatos de algumas empresas parceiras que a gente vai tentar fazer essa vinculação. Então o camarada ele faz um período de tempo com a gente, e aí, depois disso, ele vai participar de processos seletivos dessas empresas com a possibilidade de ser empregado e tendo uma mentalidade diferenciada, tá? Só que aí você fala, pô, mas o que tem a ver o motociclismo com isso daí? Tem tudo. Por quê? Porque eu vou numa determinada escola, converso com um diretor, que, por exemplo, seja o Piazza. O Piazza é o diretor da escola estadual de 1º e 2º grau Nazarenos, só que é pública. E aí o Piazza, crente que é, cristão, ele quer colocar aquilo. Mas o Piazza fala, olha, eu não tenho autonomia para colocar esse sistema aqui dentro. Você precisa falar com a diretoria de ensino da regional daqui, que é em tal lugar.
Aí eu vou lá, converso com o Gustavo vai falar assim, olha, gostei da proposta, é uma coisa que veio bem ao encontro do que a gente necessita, porque a formatação das aulas, elas são conforme a base nacional curricular, tem toda uma forma de ser expressada essas aulas, mas aí o que ele vai fazer? Ele sabe que ele vai comprar briga com os chefes dos chefes dos chefes dele se ele colocar aquilo dentro da regional dele, porque o atual governo tem uma visão ideológica totalmente diferente da cosmovisão cristã, é contrária à cosmovisão cristã. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar para a gente assim, legal, eu vou visualizar, vou verificar, vai engavetar o projeto, não vai dizer não, óbvio, né? Porque politicamente ele não quer dizer não, vai engavetar o projeto e deixar o projeto ali. Como a gente já sabe que isso vai acontecer, eu saio daquele diretor regional de ensino, já vou pesquisar quais são as igrejas que têm vinculação doutrinária com a gente, e por vinculação doutrinária, doutrina fundamental. Não precisa ser, se você é pentecostal, eu sou tradicional, não é isso. É saber se o cara minimamente ele segue os padrões bíblicos. Né? Tem igrejas que se intitulam como cristãs que eu realmente nem penso que elas são cristãs. Elas são franquias, elas não têm nada a ver com o cristianismo. E sei que, ao falar dessa forma, sou julgado por pessoas e também sou julgado por Deus. Por isso estou com o meu coração muito tranquilo, porque sei como são as manifestações dessas igrejas. Mas voltando para o assunto. Aí o que acontece? Eu vou acessar essa escola de novo dizendo, olha, Piazza, eu queria fazer aqui, mas como você mesmo disse, eu preciso fazer, tive que falar com o diretor ficou de verificar e dar uma resposta. Nesse ínterim, a gente pode fazer alguma palestra aqui dentro? E aí o Piazza vai falar, não, palestra você pode, eu não posso contratar você, não posso fazer um acordo com você para você fazer essas aulas aqui dentro. Mas uma palestra, do que você vai falar? A gente vai falar do que são as palestras, a gente vai marcar datas e fazer essas palestras. Quando a gente fizer essas palestras, a gente vai fazer a divulgação das aulas que vão ser feitas já na frente daquele colégio, na igreja X. E aí, nesse intervalo de tempo que terminou a palestra, até que nós comecemos a fazer a aula, nós vamos impulsionar mídias sociais para que as pessoas saibam nas mídias sociais que vai ser começado um programa lá dentro. E nestas semanas que se antecedem, a minha ideia, eu não sei se é possível ou não, nunca fiz isso, é de chamar motoclubes, não apenas o Motoclube Nazarenos, mas também o Motoclube Nazarenos, para que possamos ir para aquela cidade, cada um com seu bonde, cada um no seu horário, se todo mundo se encontrar na estrada, tudo bem também, não tem nenhum problema, mas a ideia é ter uma reunião, reunião que eu quero dizer é que nós nos reunamos na cidade para poder almoçar juntos num lugar, mesmo que todo mundo, cada um vai no seu restaurante, mesmo que cada um não vá almoçar, a ideia é fazer uma movimentação naquela cidade, para que enquanto essa cidade tiver com essa movimentação, a gente possa fazer distribuição, nossa equipe, a equipe OPDO, possa fazer distribuição de folhetos, para que as pessoas entendam, o que está acontecendo aqui na cidade? E a gente distribuir os folhetos é uma forma de mobilizar a população para entender que alguma coisa vai começar a acontecer ali. É a única finalidade do motociclismo. Isso me ocorreu como uma estratégia. Tá? Eu não vou dizer que o Senhor disse para mim, faça isso dessa forma. Não, foi como uma estratégia mesmo. Porque como eu estou no motociclismo há muito tempo, e mesmo não fazendo parte de nenhum escudo, eu vejo que a grande maioria dos motociclistas, eles têm a visão muito próxima do cristão. Não no sentido de que Jesus Cristo é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não nesse sentido. Mas no sentido de que o governo ele tem que ajudar os empresários. Os empresários não são os vilões da história. O governo é importante. A assistência tem que acontecer, mas não da forma como está sendo proposta. Então, é um pouco mais à direita. Apesar da OPDO não ser nada de governo, a gente entende que quando você tem que ser classificado, você precisa dizer se é de esquerda ou de direita. Nesse aspecto, nós somos de direita, óbvio. O que eu sou de esquerda, apesar de muita gente ser contra esse meu pensamento, a direita, por exemplo, desrespeita o meio ambiente. Eu sou contra a gente sair patrolando tudo, destruindo todas as matas. Então, nesse aspecto, é uma pauta que eu concordo com a esquerda. Então, eu acho que a gente não tem que ficar à esquerda ou direita, a gente tem que ficar olhando para o reino dos céus, para cima que a gente tem que olhar. Mas os motoclubes, a grande maioria das pessoas é assim, o que é certo, o que é errado. Os conceitos, como você falou, de fraternidade, liberdade, igualdade, eles estão lá dentro. Irmandade estão lá dentro, muitas vezes até para o mal, a gente até falou isso daqui, mas elas também estão para o bem. Então seria uma forma de a gente conectar pessoas
para permitir que a gente consiga transformar, ainda que pouco, a sociedade, fazendo essas ações. Você acha que isso é uma viagem? Qual é o teu pensamento sobre isso? Olha, dentro da linha social, vamos dizer assim, do motoclubismo, o motoclubismo ele tá para ajudar pessoas. Uhum. Isso em determinado, não fazendo questão disso ou daquilo, seja direita ou seja esquerda. Uhum. Independente do viés político ideológico do cara. Eles veem pessoas, né? Então, a gente vê o ser humano. E se você pode fazer alguma coisa boa para o ser humano, é feito. Tanto que às vezes a gente faz confraternizações, festas, né? Para ajudar entidades. Para ajudar a entidade. Abrigos sociais, casas lares, escolas. Mas isso você está falando do seu motoclube ou você está falando do motoclubismo em geral? Então, é isso que eu pensei. Foi isso que eu pensei. Então, existe motofests, né, que tem por aí, tem festas de motociclista onde reúne, que parte da arrecadação daquilo vai para a área social. E já vou adiantar para você, em setembro vai ter um dia do motoclubismo que foi feito aqui em Campinas, e aí eu posso até falar para você depois a data correta, mas vai ter um evento onde a prefeitura está apoiando, né? Ele instituiu isso daí e a gente vai estar trabalhando em cima disso. Não é só do motoclube cristão, é de todos os motoclubes. Esse foi meu pensamento. E aí o que acontece? Lá dentro vai ter parte que vai ser destinado à instituição carente. Sim. Então, como o seu propósito é de ajudar pessoas carentes, né, que não têm condições, recursos, é promover uma palestra, dar aulas de alguma coisa onde vai trazer um acesso social, informação para as pessoas. Uma cultura, né, que vai botar essa pessoa para cima para ela poder ser alguém mais importante na vida. O pessoal do motoclube faz isso. Cara, eu pensei exatamente nisso. Mas assim, eu tive que medir isso com você, porque, cara, você está totalmente inserido nesse contexto, né? E você pode falar, você preside um motoclube. Claro que existem vários outros motoclubes, né? Eu realmente penso assim, que nos abutres tem gente que pode ajudar, os abutres podem ajudar, Crash Head, Águias de Cristo, tem centenas de escudos e de pessoas que querem fazer isso, bodes do asfalto, insanos. Tem tanta gente podendo ajudar. Então, a minha ideia era exatamente promover esse nosso bate-papo aqui, falar sobre a sua história, sendo um convidado nada óbvio, que trouxe a não obviedade para uma igreja que até então tinha uma tradição e que foi difícil quebrar essa tradição, e que bom que o pastor Aguiar Vassoura permitiu que isso fosse incubado lá dentro, e você está vendo os frutos disso. E o fruto até é eterno, né? Você até falou de uma pessoa da Irmandade que se perdeu a vida, e que eu posso dizer para você, não sei se alguém te falou dessa forma, esse camarada, ele aceitou a Cristo através do trabalho que você implantou, você e os teus outros irmãos em Cristo e outros irmãos do asfalto. Então, assim, parabéns. Parabéns por isso, porque assim, uma vida se perdeu, mas por outro lado, tem uma alma no reino dos céus, né? E a esposa e a família estão sendo assistidas. Não estariam sendo assistidas desta forma se não tivesse acontecido. Da forma como aconteceu, né? A forma como Deus conduziu tudo isso. É que nem o seu caso. Você está querendo trazer coisas para pessoas que não têm condições a ver um futuro melhor do que o futuro de não sei se eu posso falar aqui, bandido. Pode ser, claro que sim. Hoje as pessoas não colocam os nomes. Quem rouba é ladrão, é bandido. Então, que aí o que acontece? A vida dessa pessoa, ela vai ser muito curta e não vai ter futuro. Sim. E às vezes pode trazer prejuízo a outras pessoas de bem. E eu vou fazer um comentário contigo que, para você, talvez vai estranhar. Algumas pessoas que já me ouviram já algumas vezes falando não vão estranhar tanto. Eu nem tenho essa chama no meu coração pela a criança, o jovem, o adolescente. Isso não arde no meu coração. Na verdade, o que Deus colocou diante de mim é que eu não tenho a escolha de não fazer. Não é que Deus esteja me obrigando, Deus não está me obrigando a isso, mas Ele me fez entender que Tiago 1,27 é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Eu não tenho
Simplesmente porque aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei fazer, eu posso fazer. Como que eu vou cruzar os meus braços diante disso? Não pode. Não tenho condição. Eu vou pecar por omissão. Então eu não posso. Eu cheguei até a pensar, Piazza, agora você vai saber, vai ficar público. Eu cheguei até a pensar em trabalhar com a área política, desenvolver uma carreira política. Mas claramente o senhor falou, os valores são totalmente diferentes dos meus valores. Então vamos trabalhar com aqueles valores que realmente importam, os valores do reino dos céus. Vamos contar com a ajuda de pessoas políticas. Eu preciso de políticos ajudando? Preciso. Mas o que eu quero fazer é levar essas pessoas a ter uma vida digna e que eles tenham um relacionamento com pessoas cristãs para que eles possam ver o comportamento dessas pessoas sendo pregado através das suas vidas para que eles possam dizer, eu quero isso também. Que é o que você faz exatamente no motoclube. É exatamente isso. Mesmo. Piazza, eu acho que a gente juntou a fome com a vontade de comer. Eu fico muito feliz com você ter aceitado esse bate-papo aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de ainda falar? Tipo assim, cara, eu queria aproveitar esse microfone e falar alguma coisa. Olha, eu falei isso ontem na reunião nossa. Quando você entrega o teu corpo, a tua vontade para Deus, não tem espinho, acidente, não tem nada que impeça Deus atuar e fazer o bem, né? Você pode estar sofrendo o que for, seja ela financeiro, saúde, familiar, com o problema que for, mas quando você está com a sua vida entregue na mão de Deus, Deus pode fazer tudo e fazer o melhor. Deus fez isso comigo. Deus me tirou de um lugar que estava muito tranquilo para um crente, um membro de banco, né? Aquele prego. O cara fica... membro de banco, prego, né? Fica ali, não faz nada. Mas Deus me deu a oportunidade de fazer alguma coisa para Ele. Eu estou fazendo isso para Ele, né? E Deus tem se honrado no nosso meio. Ele tem feito tudo isso acontecer. Então... o que a gente só tem que fazer é lançar a mão no arado. E Deus faz o resto. Ele faz chover, ele faz o sol para germinar, ele faz dar a colheita, faz o fruto crescer. E tudo que é feito para ele e por ele, não é nem a gente, né? A gente só é um instrumentinho. É só um instrumento, né? Então, é só um instrumento. Tudo vem a vingar. E que Deus possa prosperar, possa te dar sabedoria na condução do seu trabalho. É óbvio, né, que é só Ele que vai fazer isso. E, meu irmão, o que é para Deus é tudo. Bora fazer o que tem que ser feito. É isso. Piazza, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Para as pessoas que estão com a gente até agora, eu vou pedir o que eu sempre peço, para que você se inscreva no canal. Não é só ouvir aqui no Spotify, se você tiver, ou se você tiver no YouTube aqui, só ouvir, não. Segue a gente nas mídias sociais, se inscreve no canal, isso acaba ajudando a gente, porque vai dando visibilidade, vai mostrando para o algoritmo do YouTube de que você gosta disso e ele começa a dispensar esse material para as pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Segue a gente lá no Instagram, segue no TikTok, segue também em todos os lugares que forem possíveis. Se for possível, comente alguma coisa aqui para que você possa dizer, olha, eu gosto disso, eu já estive em motoclube, mas não gostei na época, eu gostaria de conhecer onde é que vocês se reúnem. O que você quiser comentar, comenta aqui embaixo, tá? E mais do que isso, dessa vez eu vou pedir para você compartilhar esse material, principalmente com pessoas que são motociclistas, já pertencente a outros motoclubes ou que não pertençam a nenhum motoclube. E é importante, tá? Não precisa ser, o cara ali tem uma moto, tem que ser grande para poder fazer parte de motoclube. Não é. O Piazza até tinha dito para a gente, faço questão de andar com uma Lander para que as pessoas possam dizer, se o presidente daqui anda com uma Lander, eu posso vir aqui com uma moto pequena. Agora ele aumentou, ele subiu a moto, foi para um outro nível agora. Mas o que ele está querendo dizer é que todo mundo é bem-vindo. Todos são bem-vindos para que a gente possa trabalhar juntos. Um abraço para você, fique com Deus e continue curtindo aqui os nossos episódios no ObvioCast. Valeu, gente. Valeu, Piazza. Um abraço. Tchau.